A paz seja com todos. Nosso estudo em pauta é a tentação de Jesus, o que ela nos ensina. Espero que, de coração, que até aqui o nosso estudo tenha contribuído para que você, meu prezado, tenha aprendido alguma coisa, ou muitas coisas, para a edificação da sua vida. E continuando então o nosso estudo agora é a segunda parte da tentação do Senhor Jesus. Queremos continuar trazendo à memória não somente aquilo que nos traz esperança, evidente, mas também o que foi ensinado e o que foi aprendido e visto até aqui, e cujo resumo queremos fazer uma breve sinopse até aqui. E então a suma do que vimos até aqui vimos que o ministério de João Batista, o profeta do Altíssimo, sinalizou o fim da era chamada da dispensação da lei e, ao mesmo tempo, sinalizou o início da era que hoje vivemos, a era da dispensação da graça, marcada pelo batismo do Senhor Jesus. Vimos também que foi neste emblemático acontecimento, o batismo do Senhor Jesus, que a Trindade Santa se expressou de modo audível e visível. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai testemunhando a respeito do Filho Jesus Cristo, com a voz vinda do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E o Deus Filho, Jesus Cristo, sendo batizado e ungido sacerdote e rei dos reis pelo Espírito. E terceiro, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, descendo sobre Jesus em forma de pomba e o ungindo rei e sacerdote. Em seguida, vimos que a primeira verdade extraída dos textos básicos foi o propósito da tentação do Senhor Jesus. E vimos então que a tentação de Jesus foi propósito de Deus. E vimos também qual foi este propósito. Depois, demos início à análise da segunda verdade ensinada pelos textos sagrados. Primeiro, foi vista o propósito da tentação do Senhor Jesus. E a segunda, que nós vimos em parte e agora estamos continuando, são as três áreas em que Jesus foi tentado. E nesse segundo tópico, as três áreas em que Jesus foi tentado, nós estudamos somente a primeira parte, em que Jesus foi tentado na área da alimentação, ou na área da subsistência ou sobrevivência humana, quando então Jesus foi colocado à prova pelo diabo de transformar pedras em pães. Hoje, continuando, abordaremos a segunda área em que Jesus foi tentado. E a segunda área, como nós vimos e expusemos na primeira, logo na introdução, a segunda área Jesus foi tentado na área da religião, ou seja, na esfera da religião. Porém, para que possamos continuar, é imprescindível ouvirmos novamente o que nos dizem os textos sagrados e sobre os quais se fundamenta o nosso estudo. Leamos, então, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, assim está escrito: "Por esse tempo, dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, está escrito:
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo, aproximando-se mais uma vez, tentou talvez dissuadi-lo, mas Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão, como nós dissemos, viverá o homem. Então, continuando a palavra de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces e caia em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vejamos então a segunda área da tentação do Senhor Jesus. Jesus foi tentado na área da religião. Ou seja, depois de ser tentado na área da comida, da alimentação ou da sobrevivência humana, Jesus é tentado agora na área da religião, isto é, envolvendo preceitos doutrinários e éticos inerentes ao culto a Deus. Vejamos os versículos 5 e 6 do texto sagrado. Assim está escrito: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Como podemos notar aqui, o diabo, mais uma vez, ou melhor, uma vez derrotado na primeira tentativa, que foi na área da alimentação ou da comida, a sua investida agora, a sua tentação agora é tentar o Senhor Jesus no campo da religião, qual seja, a tentativa de induzir o Senhor Jesus a agir com usurpação ou ser igual a Deus. Em outras palavras, a tentação do diabo aqui é planejada para que Jesus se atirasse do pináculo do templo para ser miraculosamente amparado pelos anjos, desconstruindo assim o que está escrito na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7, que diz, Filipenses 2, 5, 7, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ou à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, em momento algum, sequer pensou em usurpar, em apoderar-se do ser igual a Deus para o seu próprio benefício, para se ostentar como Deus. Embora ele fosse, como já ouvimos e dissemos, e está nas Escrituras, ele era 100% homem e 100% Deus.
Mas era isso que o maligno queria, com toda a sua malícia. Não obstante ele soubesse, como nós dissemos, que Jesus, enquanto viveu entre os homens, era 100% homem e 100% Deus. Mas ainda olhando por este aspecto, talvez alguém possa, digamos, inadvertidamente perguntar: por que essa tentação do diabo contra Jesus, aqui nessa passagem, constitui-se uma tentação em área da religião? A resposta é simples, porque a inegável verdade, e que todos nós sabemos, é esta: qualquer ideia, qualquer intenção, qualquer estratégia do homem de tentar realizar coisas miraculosas na área da religião para ser visto, para ser aplaudido e ser admirado, para ser enaltecido, é uma grande e evidente tentação de Satanás. E quem assim o faz, está tentando a Deus. Aliás, nesse sentido, temos um exemplo bastante conhecido em o livro de Atos, capítulo 8, versículos de 9 a 24, que é muito extenso, nós vamos apenas sintetizá-los. E que ocorreu quando Filipe pregava em Samaria. Em síntese, diz essa passagem o seguinte, em Atos dos Apóstolos, que havia ali em Samaria um homem chamado Simão, que praticava a mágica e iludia o povo, insinuando ser ele grande vulto, a ponto de dizerem: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Este Simão, diz a Bíblia, chegou até a abraçar a fé e chegou a ser batizado. Mas, vendo ele, este Simão, que os apóstolos, com o simples impor das mãos sobre os crentes, estes recebiam o Espírito Santo, quis ele comprar esse poder para se mostrar famoso, poderoso e grande vulto. Porém, ele foi imediata e severamente repreendido por Paulo. E, meditando sobre isso, meus prezados, logo nos vem à mente quantos Simões, infelizmente, ainda existem por aí. Mas, voltando ao texto, nosso texto sagrado, notemos que o Senhor Jesus, diante da tentação do maligno para que ele se comportasse e agisse na condição de Deus, atirando-se do pináculo do templo para que os anjos o amparassem em suas mãos, versículos 5 e 6 do texto, ele, Jesus, reagiu usando a espada da palavra de Deus, dizendo, Mateus capítulo 4, versículo 7 do texto sagrado, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo, com todas as suas artimanhas, tentou fazer o Senhor Jesus pecar, provocando-o a colocar o Senhor, Deus e Pai à prova. E mais, notemos que o diabo teve a ousadia de usar mais uma vez a palavra do próprio Deus para induzir o Senhor Jesus a tentar a Deus ao dizer, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E aqui, neste seu argumento, o diabo está citando exatamente os versículos 11 e 12 do Salmo 91, que dizem exatamente isto, que os anjos o ampararia para que não tropeçasse em alguma pedra. Portanto, e é isso que serve o alerta que está nos dando esta palavra. O diabo conhece as Escrituras, não nos iludamos. Portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esta foi e é
a ordem do Senhor Jesus quando ele orava no Getsemane. Mateus capítulo 26, versículo 41. Bem, prossigamos. Agora vamos passar à terceira área em que Jesus foi tentado. A primeira, na área da alimentação ou da sobrevivência humana. A segunda, na área da religião. E agora, na terceira e última, Jesus foi tentado na área da glória deste mundo. Vou repetir, na área da glória deste mundo. Ou seja, a área da tentação no campo, ou o campo de batalha agora, é na área da fama, na área do poder e da glória mundana. E esta é uma das áreas, meus prezados, mais exploradas e preferidas de Satanás. Vejamos o que está escrito nos versículos 8 e 9 do texto sagrado. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Vejam vocês que a terceira e última tentação do maligno é assaz pesada. É diabolicamente tentadora, pois envolve riqueza, fama, ostentação, poder, enfim, a glória mundana. Porém, nesta última tentação, o diabo é terminante e digamos, a resposta de Jesus foi terminante e expulsória de Satanás. Vou repetir. A resposta de Jesus, neste sentido, foi terminante e expulsória de Satanás. Veja que o versículo 10 do texto sagrado diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E mais uma vez, meus prezados, observemos aqui um detalhe esplêndido e rico para o nosso aprendizado. Jesus expulsa Satanás agora, empregando a sua autoridade e com a sua própria palavra, dizendo: retira-te, Satanás. E foi o que aconteceu imediatamente. E nesta passagem em particular, temos um segundo detalhe para o nosso aprendizado, qual seja, Jesus, além e depois de usar a sua autoridade expulsando a Satanás, ele responde e resiste à tentação do diabo, tal como foi nas vezes anteriores, empunhando a espada, que é a palavra de Deus, citando as Escrituras Sagradas, dizendo: porque está escrito. E então Jesus cita o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, que diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Derrotado o diabo, imediatamente deixou Jesus em paz. Pois, claro, ninguém e força nenhuma neste mundo resiste ao mandar, ao ordenar do Senhor Jesus. Agora, uma breve reflexão. Olhando para o nosso mundo e nos dias de hoje, quantos, lamentavelmente, são os que caem nesta tentação e passam a viver enlaçados, presos nas artimanhas do maligno? É lamentável, mas é ocorrente. Terceira e última verdade que extraímos do nosso texto sagrado, e aí nós queremos finalizar o nosso estudo, a segunda parte. A segunda verdade é as armas para vencer a tentação do maligno. As armas para vencer a tentação do maligno.
Antes de entrarmos, só para recapitularmos, a primeira verdade foi o propósito da tentação do Senhor Jesus. Segunda verdade, as 3 áreas em que Jesus foi tentado. E terceira e última verdade, as armas para vencer as tentações do maligno. Então, e uma vez conscientes de que a Escritura Sagrada nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim a nossa luta constante é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ela, a própria Escritura Sagrada, nos dá a armadura de guerra para esta luta diária. E a nossa armadura de Deus, vou repetir, a nossa armadura de Deus é bem específica e poderosa em 2 detalhes. Ela é específica que não podemos negligenciar especificamente 2 armas, uma arma de defesa e a arma de ataque, conforme está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 16 e 17. A primeira arma é de defesa, está escrito no versículo 16 de Efésios: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta é a nossa arma de defesa, o escudo, fé. A fé em Deus, fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a fé, sendo a nossa poderosa arma de defesa, tem em Cristo Jesus o inigualável exemplo do que é ter fé e o poder da fé. Tanto é assim que ele, como Filho do Homem, teve autoridade para repreender os seus discípulos e tem autoridade para repreender a nós e dizer, quando vacilamos, homens de pequena fé. Um detalhe sobre esta poderosa arma de defesa, que é o escudo da fé. Diz a Escritura Sagrada, embraçando sempre o escudo da fé. O advérbio de tempo, sempre. Notem bem, sempre. Ou seja, embraçar o escudo da fé, não somente na hora da guerra, na hora da luta, mas embraçando sempre, a qualquer hora e em qualquer lugar. Pois ninguém sabe o lugar e nem a hora que o maligno irá atacar. A nossa segunda arma de Deus, poderosa e eficaz, é a arma de ataque. Está escrita no versículo 17 da Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 6, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, observemos um outro detalhe. Aliás, lembrem-se sempre, todos os grandes e profundos ensinos da Bíblia e até mesmo os ensinos dos homens são sempre recheados de algumas pérolas, que são os detalhes. E o detalhe aqui é este: a arma é tão poderosa e eficaz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que até o próprio diabo, até o próprio maligno, como já comentamos anteriormente, ousou fazer citação dela na segunda tentativa de levar o Senhor Jesus a pecar, conforme versículo 6 de Mateus, capítulo 4, dizendo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aqui, vejam bem, o tentador está citando, como já mencionamos, o Salmo 91, versículos 11 e 12. Porém,
O que ele, talvez, o diabo, o tentador, não sabia é que esta é uma arma imprópria, ineficaz e inadmissível na boca de Satanás. Portanto, e assim está escrito no texto sagrado que todas as 3 vezes em que Jesus fora tentado, ele usou a espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ou seja, sempre verbalizando, está escrito, também está escrito, porque está escrito. Por outro lado, devemos lembrar que a ordem do Senhor, nosso Deus, e não a sua sugestão, vou repetir, a ordem do Senhor, nosso Deus, e não a sua sugestão, não é a de usarmos tão somente o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas sim que devemos usar toda a sua armadura, como está escrito na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 13 a 18, que está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Esta é a ordem de Deus, nosso Pai. Mas temos também uma promessa sua, e esta promessa está escrita na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais a suportar. Repito, Deus não nos manda tentação além das nossas forças. E juntamente com isso, Ele nos dá o instrumento para que possamos resisti-la. Concluo, meus prezados, com 2 perguntas retóricas para o nosso meditar do dia a dia. Primeiro, temos nós consciência do fato de que o maligno, ainda hoje, sutil, ousada e insistentemente, continua a tentar a todos e a cada um de nós, filhos de Deus? Segunda, temos nós consciência do fato de que não podemos vencer o tentador nas suas constantes investidas sem que estejamos revestidos da armadura de Deus? Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esta é a ordem nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, meus prezados. Mas não se esqueçam, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém.